Oi, professor, tudo bem? É, Nosso trabalho é da chuva ácida e espero que você goste. Valeu. A chuva ácida é um fenômeno atmosférico que ocorre especialmente em países com elevado nível de industrialização. Ela consiste, esse fenômeno consiste na precipitação com elevada acidez, ou seja, a chuva possui grande concentração de ácidos como o dióxido de enxofre, por exemplo. E ela ocorre quando óxidos de enxofre e de nitrogênio lançados na atmosfera pela poluição reagem com a água das chuvas e geram ácidos. Bom, então é isso como percebido. A chuva ácida é um fenômeno causado pela poluição atmosférica. Toda chuva tem um nível de acidez, mas ela só se torna um problema ambiental quando seu pH é menor que 4,5. Chuva comum tem um pH de 5,6 e qualquer chuva com pH menor pode ser considerada ácida. A chuva ácida pode ser formada ou por meio do exagero da queima de combustíveis fósseis, feito principalmente por fábricas e veículos todos os dias, que é a forma mais comum, ou por desastres naturais, como erupções vulcânicas. O enxofre, nitrogênio e carbono liberados no ar entram em contato com a água da atmosfera e formam um ácido sulfúrico e nítrico que afetam diretamente nosso ar, natureza e cidades. Como a chuva ácida interage no meio ambiente. Entre os efeitos da chuva ácida, podemos citar o aumento da acidez das águas dos lagos, que com isso acaba destruindo a vegetação aquática e, consequentemente, provoca a morte dos peixes, destruição das células respiratórias das folhas das árvores, remoção de nutrientes do solo, corrosão do concreto, do cimento e do ferro das construções. Os ventos podem levar os gases poluentes a regiões distantes da fonte que os emitiu, fazendo com que a chuva ácida ocorra não só nos locais de emissão, mas também em regiões afastadas. Uma chuva ácida provoca um maior arraste de metais pesados do solo para lagos e rios, podendo intoxicar a vida aquática. A chuva ácida que atinge o ambiente aquático dificulta o desenvolvimento dos fitoplânctons, organismos que realizam a fotossíntese, e restringe a cadeia trófica, afetando os seres vivos que dependem deles. As águas vão, então, se acidificando e a biodiversidade é reduzida. Bom, meu nome é Marina e agora eu vou falar sobre as consequências da chuva ácida. A chuva ácida não prejudica apenas o meio ambiente, mas também as coisas construídas pelo homem. Ou seja, vai afetar não só a natureza, mas também as coisas que foram colocadas no mundo. Então, nos grandes centros urbanos, a chuva ácida acaba por reagir com o carbonato, material presente em mármore e muito utilizado em estátuas, monumentos e prédios. Então, é o que a gente vê no nosso dia a dia, é o que a gente vê na rua, o que a gente entra em contato. O resultado disso é que o desgaste dessas construções será mais rápido, mesmo que não enxerguemos isso em um primeiro momento. Então a gente pode até não ver imediatamente que aquilo vai ser prejudicado, mas a longo prazo vai ser, e é isso. Com tantas questões prejudiciais, não seria diferente com os humanos, que também são afetados por esse fenômeno, podendo ter como resultado até a morte. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, SO2 e NOx reagem na atmosfera para formar finas partículas de sulfato e nitrato que as pessoas podem inalar para os pulmões. Só de saber que a gente inala isso que é meio tóxico pelos pulmões, a gente já tem como saber que vamos ter resultados ruins. Muitos estudos científicos mostraram uma relação entre essas partículas e os efeitos sobre a função cardíaca, como ataques cardíacos que resultam em morte para pessoas com risco aumentado de doenças cardíacas. Como ataques cardíacos que resultam em morte para as pessoas com risco aumentado de doença cardíaca e efeitos na função pulmonar, como dificuldades respiratórias em pessoas com asma. Podemos contar com um exemplo próximo de nós, aqui no Brasil, na cidade de Cubatão, em São Paulo. A cidade tem cerca de 20 indústrias e já foi por um tempo a cidade mais poluída do mundo. A área sofre constantemente com o problema de acidez das precipitações que já destruiu com a vegetação da encosta da Serra do Mar e provocou a erosão do solo.
Além de tudo, muitos moradores apresentam doenças respiratórias e já tivemos épocas em que a taxa de bebês nascendo com anencefalia era considerável nessa cidade. Sabendo que a chuva ácida ocorre devido à alta liberação na atmosfera de óxidos de nitrogênio, dióxidos de carbono e óxidos de enxofre, que é liberada por meio de veículos e indústrias durante a queima desses combustíveis, podemos pensar em soluções viáveis, como o aumento do uso de energias limpas, como energia solar, que é ótima fonte tanto econômica para as pessoas que utilizam como sustentável, filtrar e desintoxicar a água utilizada pelas fábricas antes de devolvê-las para os rios, evitando a contaminação deles, plantar árvores, pois elas absorvem ar poluído por meio da fotossíntese e assim o purifica, e por fim, conscientizar a população a adotar atitudes mais sustentáveis, como reduzir o uso de veículos poluentes.